passada. E é o que Deus está falando muito com a gente, né? E nós, às vezes, cantamos, às vezes, não paramos para pensar. Quando nós cantamos na semana passada acerca, né, de nomes de Deus, de quem Deus é, Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Nissi, né? E Dani esteve aqui até falando, né, dizendo o que cada um significava. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Pai, são tantos nomes, né, que o Senhor tem. O Senhor é tanto, né, que a gente não consegue, muitas vezes, nem expressar essa grandeza do Senhor. E eu fiquei pensando sobre isso, estava orando, né, e comecei a refletir acerca do que a Bíblia nos fala, do que a Bíblia nos revela acerca dos nomes de Deus, acerca de Deus, de quem Deus é, né? Ah, tem muita gente conversando desde o início do culto. Agora é hora de ouvir. Essa palavra é para vocês também, mesmo pequenos, mesmo crianças, já são pré-adolescentes. Não temos nem criança aqui hoje, né? Porque crianças são aqueles piquititinhos. Temos pré-adolescentes. E vamos prestar atenção na palavra, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar nessa noite, amém? E estava pensando, né, acerca do que Deus revela, de como, né, a Bíblia fala, do que a Bíblia fala acerca dos nomes de Deus, e qual é a relevância, né, qual é a importância. A importância é nós sabermos a quem que estamos adorando. A importância é sabermos que Deus é esse que nós dizemos que estamos servindo. Que Deus é esse que nós falamos, que nós o seguimos. Conforme os antigos, conforme os primeiros judeus estavam sempre ali. E uma coisa era muito interessante, que eles eram reconhecidos, o povo judeu que Deus separou como o seu povo. Em todo o Antigo Testamento, nós vamos ver isso, principalmente nos primeiros 5 livros do Antigo Testamento, nós vamos ver o povo judeu como um povo separado. E o que é que fazia a diferença na vida desse povo? O que é que era diferente? Porque já tinham várias nações, já tinham muitas nações. O que é que fazia a diferença desse povo? A mesma coisa de quando olha para um brasileiro, de quando olha para um americano, de quando olha para um italiano. Existem características no povo que diferencia um dos outros. Mas para o povo de Israel não era somente a característica que era diferente. O que fazia a diferença entre o povo de Israel e os outros povos, a nação de Israel e as outras nações, era que Deus habitava no meio do povo. Esta era a diferença. Eles eram reconhecidos porque Deus habitava no meio deles. Porque eles seguiam a Deus, eles serviam a Deus. Tinham os seus atrapalhos? Tinham. Tiveram as suas dificuldades? Tiveram. Mas quem não tem? Mas eles sempre foram o povo separado por Deus. E o que os diferenciava era a presença de Deus. Mas que Deus é esse? E Deus se revelava de várias formas. Mas que Deus que é diferente, porque eles tinham muitos deuses. Existiam muitos deuses intitulados por eles, e que cada nação buscava, que cada nação adorava, reverenciava. Mas que Deus é esse tão diferente? Que Deus é esse? E o próprio Deus, ele começa a se revelar a ponto de que se diferencia dos outros deuses que existiam na época. Porque não existiu, não existe e não existirá outro Deus como o nosso Deus. Nunca existirá. E Deus faz questão de revelar isso para o seu povo.
E também faz questão de revelar isso para mim e para você. O Senhor revela nas suas escrituras, mas Ele revela hoje para a sua igreja, através das escrituras, mas não somente como algo escrito, mesmo que seja tão importante. Mas Deus, Ele quer se revelar a nós, hoje, a sua igreja, o seu povo, como um Deus atuante no meio do teu povo. Ele não foi só o Deus de Israel. Ele não foi só o Deus do povo hebreu, não. Ele é o nosso Deus. E da mesma forma que Ele se manifestava, hoje ainda Ele se manifesta. E nós precisamos compreender e entender e aprender que Deus é esse que nós servimos. Porque senão fica uma coisa assim, eu sirvo a Deus, mas... que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Esse é o Deus que se revela através da Bíblia como manifestações do seu caráter. Dá uma série de mensagens, dá para a gente construir uma série. Uma mensagem só não dá. Eu acho que a gente consegue, se a gente for desvinculando tudo, separando tudo, a gente consegue ir para mais de 50 ministrações só falando acerca de quem Ele é, do seu caráter, da sua identidade, da sua essência. E toda a Bíblia vem trazendo, irmã Vera, para nós essa revelação. Toda a Bíblia traz para nós quem Deus é, como que Ele age também em favor do seu povo. E nós cantamos a semana passada acerca de que Ele é o Jeová Jirê, que é o Deus da providência, o Deus da provisão, né? Nós cantamos que Ele, hoje aqui, que Ele é o Deus todo-poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Mas não é só isso. E o que às vezes acaba nos intrigando, e isso é bom, eu gosto de ser intrigada, eu gosto de ser incomodada, porque aí eu começo a buscar, meu Deus, mas como que é isso? Aí vem aquela lista, assim, eu falei, ixi, vamos lá, vamos começar então. Então nós vamos no começo, estamos no começo de um ano, né? Estamos nos primeiros dias ainda do mês de janeiro, então vamos do começo do que a palavra nos revela, de quem Deus é. Começando pela sua essência, começando pela sua identidade. Não só do que Ele pode fazer por mim e por você. Porque nós estamos muito acostumados, né, Dani? Dani praticamente falou isso aqui. Nós estamos, talvez, muito acostumados com aquilo, né, que Deus pode fazer. Mas eu não posso falar das minhas encrencas, dos meus problemas, né, dos meus sentimentos. E quando a gente fala, é porque a gente quer que Deus faça alguma coisa, né? E, às vezes, nós ficamos decepcionados, porque, às vezes, naquele momento, Deus não corresponde. Às vezes, nós precisamos passar pelo processo e nós vamos ter que passar pelo processo até que o milagre aconteça. Nem sempre o milagre acontece no início do processo. Às vezes, ele só vai acontecer no final do processo. Então, isso indica que o mais importante é quem Deus é. O mais importante é a essência dele, é a identidade dele, e não o que ele pode fazer por nós. Porque aquilo que é mais importante, Deus já fez. O que custou muito caro e que nós nunca poderemos pagar, Ele já fez. Ele nos deu o seu Filho, o seu único Filho, para morrer pelos nossos pecados. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Para que o dia que o Senhor nos chamar, nós possamos ir lá para esse céu, que não importa a rua de ouro, não importa o mar de cristal, as pedras serafins que tem, não importa, nem os anjos importam. O que importa é a presença dele, que nós estaremos diante dele. Não existe nada mais caro do que isso.
Não existe nada mais precioso, não existe nada do que mais grandioso do que isso. Então, por isso, nós precisamos começar a nos acostumar a buscar a Deus pela sua essência, a buscar a Deus pela sua identidade, a buscar a Deus por quem Ele é. E as outras coisas, diz a palavra, serão acrescentadas. Mas, às vezes, a gente começa a buscar pelas coisas primeiro. Aí, o reino e a justiça, que é Ele, nós deixamos, às vezes, para segundo, terceiro plano, e não sei quantos planos à frente para buscar. Mas Deus, Ele nos revela a sua identidade, Ele nos revela a sua missão, Ele nos revela o seu caráter, por meio dos seus nomes, e conforme a necessidade do momento. Deus é dinâmico. Deus não é um Deus apático, que está ali, como muitos estão diante de deuses apáticos, de uma estátua, orando, rezando, pedindo, clamando por estátuas que têm olhos não vê, tem boca não fala, tem mãos não apalpam, tem pés, mas não andam, tem ouvidos e não ouvem, tem narizes, mas não cheiram. Deus se manifesta conforme a necessidade do momento, porque Ele é um Deus dinâmico, Ele é um Deus ativo, é um Deus que age de acordo com o momento. E assim foi na história do povo dele. Viam, viviam, viveram quantos milagres, ganharam quantas lutas, porque Deus, Ele ia se revelando, irmã Vera, de acordo com cada momento. E nós precisamos pegar aí essa pontinha, sabe, de linha que às vezes a gente pega e começa a desenrolar um carretel. Essa pontinha que a gente precisa pegar para que nós possamos entender até mesmo a nossa caminhada e a nossa vida, de ver Deus em todas as situações, de ver Deus agindo em todos os momentos, em todos os cenários da nossa vida e da nossa história. E os nomes primários de Deus, como que Deus surgiu, como que tudo começou, começa com Ele. Tudo começa nele. Tudo começa com Ele. Antes de que nada, Filipe, existia. Antes que existisse qualquer coisa, a palavra vai dizer que Ele é Iavé. Que é Iavé? Nome de Deus. Iavé. No hebraico, quando se fala Iavé, você está falando Deus. No hebraico, quando você fala Iavé, você está falando Senhor. E está ligado ao verbo ser. Não está ligado a apenas somente um nome, mas o nome Iavé diz para mim, Renata, e diz para você acerca de alguém que é. E é Ele mesmo quem diz. Aí nós vamos buscar aí acerca da palavra, o que a palavra diz para nós. Êxodo 3, versículo 14. O próprio Deus vai dizer: eu sou o que sou. É o verbo é, Deus dizendo para Moisés, quando Ele chama Moisés, quando Ele diz para Moisés: você precisa libertar o meu povo. Ele se manifesta a Moisés, dizendo para Moisés quem Ele é.
dizendo para Moisés acerca da sua identidade, acerca de quem ele é. E a palavra diz: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. É dessa forma que você vai se apresentar, dizendo o seguinte: o eu sou me enviou. Quem enviou? O eu sou. Quem é o eu sou? Yahvé, Deus. Ele revela a sua identidade se manifestando de acordo com a necessidade daquele momento. A necessidade daquele momento era Moisés entender quem era que estava falando com ele. A necessidade daquele momento era Moisés poder ir com confiança para uma missão que ele não tinha a mínima capacidade de ir, de fazer, de executar. Deus chama Moisés e diz: vai lá e liberta o meu povo. Moisés ia, sujou, deu ruim, e agora? Quem sou eu? Quem eu sou para ir e libertar o povo de Deus? Mas para que Moisés não tivesse medo, para que Moisés tivesse em que confiar, porque existem situações que nós precisamos, às vezes, agir, mas nós precisamos ter algo em que confiar, algo em quem se prender, em que se segurar, de ter uma segurança, né? E Moisés precisava, e Deus se manifestou naquele momento, dizendo para Moisés: Moisés, quem está te enviando sou eu. E eu sou o que sou. E isso basta. Mas será que isso basta para mim e para você? Será que tem bastado para você Deus dizer: sou eu quem estou te enviando? Será que não vamos duvidar? Será que não vamos questionar? Mas é só isso? Porque às vezes a gente pergunta: é só isso? Não tem mais alguma garantia, né? Não tem mais alguma segurança? Bastou. Bastou Yahvé enviar Moisés. Foi com medo? Foi. Foi inseguro? Foi. Mas ele deixou de ir? Não. Porque a obra que o Senhor confia a nós, e se Ele disser: fui eu quem te enviei, vá com medo, vá com insegurança, mas vá, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Vale mais a nossa obediência do que qualquer sacrifício que a gente faça para Deus. Moisés podia ir ali, levantar um altar, erguer um altar, levantar as mãos, adorar, dizer: Deus, eu te amo. Ah, Deus, como eu te amo, eu quero te adorar. Eu ergo um altar e lança fogo, e queima incenso, e queima animais, e a gordura derrete, e levanta como cheiro suave. Mas nada é mais cheiro suave, nada é mais essencial do que a obediência. A obediência. E Moisés obedeceu. Não foi fácil. Ah, como não foi? Teve que enfrentar Faraó, não foi uma, duas, três vezes. Quando saíram, pensou que estava tudo resolvido, e aí vem o Mar Vermelho, e tem que atravessar aquele mar. Como que atravessa o mar? Ei, é impossível.
Mas Moisés foi. Moisés foi. Seguiu os direcionamentos de Deus. Mas por quê? Porque Deus deu convicção a ele de que ele não estava indo sozinho, de que ele não estava indo porque ele queria ir, de que ele não foi porque ele escolheu esse caminho, não, mas ele estava indo porque o Eu Sou o enviou. E é só isso que você precisa dizer, Moisés: o Eu Sou te enviou. E Yahvé era o Deus de Moisés? E Yahvé é o nosso Deus? Sim. Então pode esperar. Seja qual for a missão, seja o que for que Ele te mandar fazer, faça. Faça. Faça, porque Moisés fez história. E hoje quem vai fazer história somos nós, porque ainda estamos aqui. A história não é para glorificar o meu nome, não é para glorificar o teu nome, mas a história é para glorificar Yahvé, o Eu Sou, aquele que é. E basta. E basta. Então, qualquer obra que aconteça, qualquer coisa que aconteça, qualquer milagre que aconteça, é tudo para a glória dele. O Eu Sou é o significado principal de Yahvé. E isso revela que Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Ele já era antes de que tudo existisse. Ele existe por si mesmo. Ele existe por si só. Ele é eterno. Ele é desde o princípio. E ele não muda. Deus, ele é autoexistente. Ele é imutável. Ele é o Deus eterno. Malaquias 3:6 fala acerca dele. Porque ele mesmo diz que ele é. E ele não precisa de muitas explicações. Porque basta ele ser. De fato, eu, o Senhor. Aí na tradução, né, se a gente for pegar lá no hebraico, a Bíblia em hebraico, quando fala o Senhor, está dizendo ali Yahvé. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque eu não mudo, eu sou o mesmo, eu sou o que sou. E nós precisamos sim aprender isso, nós precisamos sim viver isso, porque existirão momentos na nossa vida, momentos na nossa história, que nós precisamos ter a convicção de quem Deus é. Momentos em que se colocam à prova, momentos em que os inimigos se levantam contra nós, e o que é que nós vamos fazer? É na força do meu braço? É na força do seu braço? É na sua inteligência? É naquilo que você aprendeu na faculdade? É naquilo que você tem estudado? São nos conceitos da vida? Não. Está somente naquele. A saída, a resposta é quem Deus é. E Ele diz que Ele é o Eu Sou. E para mim e para você, isso precisa bastar. Precisa bastar. Aí, não vamos ter dificuldade de ter reverência na presença dEle. Não vamos ter dificuldade de nos reunirmos para, de fato, adorarmos a Ele. Então, se desde pequenos, porque muitos tiveram a oportunidade, outros não, mas de aprender que Deus é esse. Que Deus é esse? Ele é o Deus Yahvé. Ele é o Eu Sou, e isso é suficiente. Ele diz que Ele não muda. Êxodo 6, versículos 2 e versículo 3,
fala de quando ele apareceu para Abraão. De quando ele se revelou a Abraão. Interessante que Jesus vai falar em João 17, versículo 6. Jesus fala assim: eu revelei o teu nome. Eu ensinei, eu mostrei o teu nome. A missão que o Senhor me deu aqui na terra como pai, Jesus dizendo para Deus, o seu pai, ele como filho, ele diz: eu revelei o teu nome. Quando ele fala o teu nome, ele está falando acerca de Yahvé, acerca de quem Deus é. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, e tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, a revelação de Deus, quando Jesus vem em carne, quando Jesus se manifesta como homem, como Jesus começa a ensinar, em todo o tempo nós vamos vendo Jesus falando daquele que o enviou. Daquele que o enviou. Daquele que o enviou. E é o mesmo Deus que me envia e te envia nos dias de hoje. Quando nós vamos a alguém, quando nós falamos, quando nós pregamos o Evangelho, ou quando apenas conversamos, e através de uma conversa nós começamos a falar acerca de Deus, nós estamos sendo enviados. Enviados por quem? Por Yahvé, por o eu sou. O mesmo que enviou Jesus, o mesmo que enviou Moisés, o mesmo que enviou Abraão, é o mesmo quem nos envia, irmã Vera. É o mesmo quem nos envia. Aí Êxodo 6, 2 e 3, ele fala acerca da revelação do nome de Deus. Deus disse ainda a Moisés: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Olha como que Deus faz uma diferença, como ele faz uma separação, de que quando ele apareceu para Abraão, para Isaque, para Jacó, ele apareceu, ele se revelou como Deus Todo-Poderoso, como o El Shaddai, mas não como Yahvé. Moisés teve o privilégio de Deus se apresentar a ele como Yahvé. Vamos dizer, como seu primeiro nome. Como a sua primeira identidade. Moisés teve esse privilégio. E Deus fala isso para ele. Olha, eu me apresentei a Abraão, mas só como Deus Todo-Poderoso. Não como pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não me revelei a eles. Próximo versículo. Também estabeleci com eles a minha aliança, para lhes dar a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Isto é, Deus fez com Abraão diferente do que ele fez com Moisés. Com Moisés, ele teve um propósito. Com Abraão, ele teve outro propósito. Mas Deus se revela a mim e se revela a você nesta noite como Yahvé, o Deus que se revelou a Moisés como o eu sou. Quem te enviou? O eu sou. Me enviou. E quem o Senhor é? Eu sou o que sou. Ponto. Não existe mais nenhuma outra explicação. Eu sou o que sou. Conhecer Deus como Yahvé nos ensina a confiar na constância dele, em quem ele é. Porque quando diz eu sou o que sou, ponto, acabou. Não tem mais outros argumentos.
é descansar na sua presença, é adorar com reverência. Quando conhecemos de fato, é ter segurança em meio às mudanças da vida. Parece que foi o que nós cantamos aqui, né? Adorar com reverência. Se apresentar a Ele confiando na constância dEle, no Deus que diz que Ele não muda. Ele é o mesmo que se manifestou lá tantos e tantos milhares de anos atrás. É o mesmo Deus que se manifesta aqui hoje e diz para mim e para você, eu sou o que sou. E basta para você dizer, o eu sou te enviou. O Yahvé te enviou. O eu sou te enviou. Precisamos ter segurança mesmo em meio às mudanças da vida. Porque a vida muda. A vida gira, não gira? A vida é como se fosse uma roda gigante. Ora a gente está lá em cima, ora a gente está no meio, ora a gente está embaixo. E hora dá medo, e hora dá aquele frio na barriga. Eu não consigo ir em roda gigante. Fui uma vez só. Não dá, passo mal. Montanha-russa? Pior ainda, quase que morri. Quase que infartei. Tive que ir até o fim, porque eles não param, né, para se descer, não tem jeito. Mas muitas das vezes a vida se apresenta a mim e a você assim. A vida, ela apresenta as mudanças. A vida, ela tem as suas estações. E vivemos diversas estações. Mas sabe quem é que nos dá estabilidade? Mesmo se estiver no inverno, ou mesmo se estiver no verão, Yahvé nos dá estabilidade. Não importa a estação que você está passando, não importa as dificuldades, não importa as mudanças que a vida está trazendo para você, o que de fato precisa importar para mim e para você é quem é que está comigo, quem é que está se revelando a mim. E é Yahvé, o eu sou. E isso precisa ser suficiente para mim e para você. Vamos enumerar, só enumerar. O segundo nome de Deus. Ele se apresenta como o Deus Criador. Gênesis 1:1. Diz o quê? Precisa colocar, gente? Gênesis 1:1. Agora, a partir de hoje, não vai precisar mais. Porque Deus está se revelando a você como Elohim, ou Elohim. O que é isso, pastora? Também hebraico, mas que significa o Deus Criador. Quem é o Deus Criador? No princípio, quem criou? Ah, está muito fraco. Quem criou, gente? Deus criou o quê? O Deus Criador. Só isso, pastora? É tudo isso. Porque o versículo 2 vai dizer o quê? A terra era sem forma. Havia o quê? Trevas sobre as águas profundas, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E o versículo 3 diz o quê? Disse Deus, e houve luz. O que você começa a entender aí? Um nada, cheio de nada, completo de nada e sem mais nada. É isso. Mas Yahvé já existia. O eu sou o que sou já existia.
Aí ele se manifesta como Elohim, o Deus criador. Vou criar. Deus estava criativo naquela semana. Semana de criatividade de Deus. Não só bastava ser o Yahvé, o eu sou, é suficiente, não precisa de mais nada. Deus ficou criativo. Tem dia que a gente está criativo, né? Eu não sou muito criativa, não. Sou muito, não. Mas tem dia que a gente está criativo. E naquela semana, Deus resolveu ser criativo. Vou usar a minha criatividade. E o que criatividade faz? Cria coisas. E Deus decidiu criar. E então, ele é reconhecido, então ele se revela como Deus criador. E Deus criou o céu e a terra. Não existia nada, a terra era sem forma, a terra era vazia, mas o Espírito de Deus começou a se pairar ali, né? Porque Deus também não estava sozinho quando ele criou a terra, né? O Espírito de Deus estava ali, Jesus estava ali, porque quando foi a hora de fazer o homem, ele disse, façamos o homem. E quando fala façamos, na conjugação do verbo, está falando de nós. Né? Não está falando de uma pessoa só, está falando de mais. Então, era Deus se revelando. Aí é para próximas temporadas, né? Desse Deus aqui, que é Deus Pai, Filho, Espírito. Próxima temporada, nós estamos só na primeira temporada. E na primeira temporada ele se revela como Deus Criador. E ele cria todas as coisas. Todas as belezas. Uma das coisas que eu amo quando eu estou viajando é contemplar tudo que Deus fez. A gente vê cada coisa, gente. Você já viu árvore com folhas brancas? Quando a gente vai para São Paulo, a gente consegue ver. Árvores com folhas branquinhas, no meio de um verde intenso, e às vezes de um verde oliva, eu acho que esse verdinho oliva aqui, né? Essa cor assim, ou de um verde mais intenso, o verde lá de Maria, e o verde da irmã Marilúcia, e o verde... Irmã Elzi também veio de verde hoje, gente. Todo mundo combinando. E na mistura desses tons de verde, a gente vê aquelas folhas brancas. Gente, eu fico encantada. Criatividade de Deus, quando Ele criou todas as coisas. Ele se apresentando como Elohim, o Deus Criador. O Deus que tem um poder absoluto. O Deus que cria do nada. Tudo nasce através da sua palavra. Não foi o que nós lemos no versículo 3? E ele disse o quê? Haja luz. E houve luz. E ele disse, haja uma porção de coisa. Tudo ele foi criando. Mas através da palavra, tudo nasce. Onde ele fala, a vida surge. Não existe nada sem ele. Tudo começa em Deus. Tudo começa em Elohim, o Deus Criador. Se Deus criou tudo pela sua palavra, Ele também pode recriar as situações destruídas da sua vida. Deus se revela como Elohim, dizendo para mim e para você, eu criei todas as coisas. Do nada. Então você não precisa se preocupar, porque eu sou aquele que posso recriar através daquilo que foi destruído. Se existe algo na sua vida hoje que foi destruído e que às vezes aflige o seu coração, que às vezes você acha que não vai suportar, que às vezes está doendo demais, hoje o Deus Criador pode recriar coisas novas. Ele é o Deus Criador, Ele é o Elohim. Aquele que pode, aquele que criou tudo do nada, Maria. Não existia nada.
E Ele criou. Que maravilha grande, gente. Um bebê que nasce, como assim? Do nada. Do nada. E aquela criança vai sendo gerada, vai sendo, construída, criada. Cada detalhe, gente, como nós somos. Falta alguma coisa em você? Mas mesmo se faltasse, Ele é o Deus que pode recriar todas as coisas. Ele é o teu Deus criador. Ele é o teu Deus criador e você precisa saber disso. E seu coração não pode duvidar, em tempo nenhum, de que é Deus quem criou todas as coisas e que continua criando todas as coisas, que continua fazendo todas as coisas. É esse o Deus que você serve. Jeremias 32, 17. Fala acerca desse Deus criador. Jeremias, posso dizer que ele estava salmodiando, né? Ele diz assim: ah, soberano Senhor, tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. O que ele está falando? Ele está declarando e revelando o Deus Criador. Ele diz: ah, soberano Senhor. Ah, soberano Elohim. Foi o Senhor quem criou a terra, criou o céu, do seu poder, através do seu grande poder, pelo teu braço estendido, só falando, só declarando, o Senhor fez todas as coisas. Aí ele diz: mas nada é difícil demais para ti. Ou nada, Douglas, é impossível para ti. O Deus que criou tudo, do nada, nada é demais para Ele, nada é impossível para Ele, e é esse Deus, Maria, que você serve. Nada é difícil para Ele. Não tinha nada, Ele fez tudo. Não tinha você está aí. Não tinha eu estou aqui. Não tínhamos nós estamos aqui. A obra mais linda que Ele fez. Porque de tudo que Ele fez, separa a terra, separa as águas, nasce peixinho, nasce aves no céu, a terra dá sua plantação, coisa que vai comer, coisa que não vai comer, enfim. Ele fez tudo, e Ele dizia, tudo era bom. Mas quando Ele faz o homem, quando Ele termina de fazer o homem, Ele diz, é tudo muito bom. Ele não diz que simplesmente é bom. Ele diz que é muito bom. Então, é a obra mais maravilhosa de tudo que Ele fez. Somos eu e você. E o salmista nos convida a louvarmos a Ele. E o salmista, ele fala em um dos salmos, diz, olha, os passarinhos quando cantam, estão louvando a Deus. Os peixinhos, quando nadam, estão louvando a Deus. E nós precisamos também louvar a Ele. Porque Ele é o nosso Criador, o Elohim da nossa vida, o Elohim da nossa história. E precisamos acreditar o que a palavra diz, que nada é demasiadamente difícil para Ele. Ele pode qualquer coisa na sua vida e na minha vida. Está difícil? Ele pode. Está complicado de resolver?
Ele pode. Ele pode. Porque Ele te criou e me criou com um propósito. E só precisamos cumprir o propósito de Deus na terra. Para que nós fomos criados. Para adorar. Para multiplicar, para frutificar, para dar muitos frutos na presença de Jesus. Para que o nome dele seja glorificado. Vamos então ao terceiro nome da nossa série de hoje, que é o El Shaddai. Quem sabe o que significa El Shaddai? Perguntei porque o pastor Wellington não está aqui. Porque senão ele ia falar. Gostei, menino. Orgulho, hein? O Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Quando você ouvir, né, esse nome, não é só um nome. É o Deus Todo-Poderoso. Quando Ele revela o seu poder. Gênesis 17, 1. Ele é o Deus todo-suficiente. Ele não precisa de mais nada. Nós já falamos disso. Ele é o que Ele é. E a palavra vai afirmar, dizendo o seguinte. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse... Ele aparece aí para ele como que? Lembra que nós lemos lá, falando sobre Yahvé? Que ele se apresentou como o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresentou para Abraão como Deus Todo-Poderoso, dizendo assim, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande diante de mim, ou em minha presença, e seja íntegro. Outras versões, seja santo. Ele se apresenta a Abraão dessa forma, porque ele tinha uma missão diferente do que ele tinha com Moisés. E Deus disse, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E olha que ele já estava velhinho, 99 anos de idade. E Deus chama Abraão e diz, anda, Abraão, na minha presença, e seja íntegro, seja perfeito, seja santo, seja separado. O Deus Todo-Poderoso, Ele é suficiente. Suficiente em tudo. Suficiente em si mesmo. Ele não precisa que nada o complete, Mary. Ele é. Nós precisamos, porque somos imperfeitos, precisamos de muitos atributos, precisamos de muitas coisas na nossa vida para a gente conseguir ser perfeito, ser íntegro, conforme o Senhor chama Abraão para ser. E ele diz para Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, porque eu sou completo. Porque eu sou suficiente em mim mesmo. Então, se você andar na minha presença, você vai conseguir, porque você vai olhar para quem? Para mim, vai olhar para Ele. Você vai ser guiado por quem? Vai ser guiado por Ele. Então, na minha presença, você vai conseguir ser íntegro. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele sustenta tudo. Ele se sustenta, Ele não precisa de nada que o sustente, porque Ele é o seu próprio sustento. Nada falta quando Ele governa. Então, nada faltaria para Abraão se ele estivesse no governo. Porque quando Deus é suficiente, nós não precisamos viver na dependência do medo. Porque quantas vezes na nossa vida, na nossa história, nós sentimos medo? Medo de fazer algo, medo de decidir, de tomar alguma decisão. Quantas vezes? Quantas vezes?
Mas se nós conhecemos o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é suficiente, o Deus que sustenta tudo, que nada falta quando Ele está no governo, que tudo é sustentado por Ele. Nós não precisamos ter medo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Segunda carta a Timóteo 1:7. Fala de um versículo que eu amo, mas também que eu temo. Porque ele diz: Deus não nos deu, não deu a mim e a você, o quê? Um espírito de covardia. Tem versões que falam um espírito de medo. Mas foi um espírito de quê? De poder, de amor e de domínio próprio. É o que eu e você precisamos. É desse espírito de poder que Deus nos deu. Não diz que Ele nos dará. Diz que Ele já nos deu. Se Ele deu, nós precisamos ter. Aonde está o seu? Está guardado na gaveta? Está escondido debaixo da cama? Ei! Aonde está o espírito de poder que Deus te deu? Aonde está o espírito de ousadia, que em outras versões falam ousadia, que Deus te deu? Aonde está? Você precisa dele para viver na presença do Todo-Poderoso, do El Shaddai, e ser perfeito. Você precisa desse poder. Sabe por quê? Porque sem esse poder, vai tudo por água abaixo. Porque o medo vai me aprisionar. Vai aprisionar você. Você vai ter medo de dar mais um passo. Você vai ter medo de caminhar. Você vai ter medo de avançar. Você vai ter medo de conquistar. Mas o espírito que Deus nos deu é um espírito de ousadia. Seja ousado, seja ousada, porque quem está com você é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Precisamos ser ousados. Se queremos conquistar, é com esse espírito de ousadia, de poder dado pelo Deus Todo-Poderoso, de amor, fazendo tudo com amor e fazendo tudo com equilíbrio, com domínio próprio. Ei, não sai rasgando a orelha de ninguém aí não, igual Pedro fez, querendo defender Jesus. Partiu para frente do meu rei, é assim que eu faço, pá, arrancou a orelha do homem lá, gente. Não, não, não. Não é isso, não é isso. Não é isso. É o espírito de moderação. Sabe por quê? Porque é o Todo-Poderoso quem sustenta todas as coisas. Então, eu e você não precisamos perder a fé. Eu e você não precisamos perder a ousadia, a confiança, porque é Ele quem mantém todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o El Shaddai. É Ele quem sustenta as nossas emoções cansadas. É Ele quem sustenta a nossa fé enfraquecida. É Ele quem sustenta famílias feridas. É Ele quem sustenta esperanças quase mortas. É o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Ele se apresenta para mim e se apresenta para você e pergunta: o que é que está faltando? Para você se levantar, para você se erguer. Não deixe o medo te aprisionar. Não deixe os problemas paralisar você. Porque se você o conhece como o El Shaddai, se não conhecia, está conhecendo hoje. Estou apresentando a você hoje. Ele, o nosso El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós também podemos tudo
Porque nós podemos tudo em quem? No Senhor que nos fortalece. Que a nossa força vem dele. Quarto nome. Já vamos terminar. El Elyon. El Elyon. O Deus Altíssimo. Você já ouviu falar? Porque aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. É ele se revelando como Deus Altíssimo. O El Elyon, Deus Altíssimo. Salmos 97, versículo 9. Fala desse Deus que está acima de tudo, acima de todos e de qualquer autoridade. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Não existe ninguém além dele. Ele é o Deus Altíssimo. Nenhum governo, nenhum sistema, nenhuma crise está acima dele. Você está entendendo que esse é o Deus que você serve? Você está entendendo que esse é o Deus que você diz que você segue todos os dias da sua vida? Você está entendendo que você largou tudo, abandonou o mundo, deixou tudo para trás, queimou suas carroças no fogo, conforme o hino que nós cantamos, e está aqui na presença dele e tem lutado a cada dia, que é esse Deus que você serve, que não existe crise, que não existe nada, que não existe governo, que não existe problema que esteja acima dele, porque ele é o Deus Altíssimo, nada foge do domínio dele. Então, para que, gente, ficar brigando? Para que entrar em crise? Para que ficar buscando piolho na cabeça de cachorro? Você serve o Deus Altíssimo? Ele está acima de tudo e de todos. Ah, porque Trump enlouqueceu. Enlouqueceu mesmo, o homem está doido. Está querendo tudo para ele. Invadiu a Venezuela. Quem será o próximo? Parece que é a Colômbia. Ele falou em alguma coisa da Colômbia, né? O povo começa a brigar na internet, gente, por causa deles. O que você tem a ver com isso? É problema seu? Meu não é. Ó, estou fora, não sou venezuelana, não sou americana. Sou brasileira. Eu vou brigar com você, Daniel, porque você tem uma ideia e eu tenho outra? Larga disso, gente. Eu sirvo o Deus Altíssimo, Ele está acima disso. Ele é o dono, sabe de quê? Estados Unidos, Venezuela, Brasil, Itália, Coreia do Sul, do Norte. Um não entra para lá, outro não entra para cá, briga para caramba. Eu vou conhecer a Coreia do Sul. Coreia do Norte não dá para entrar lá, não. Nós vamos? Aí, Marcela, ó, nós vamos. Falta pouco, ó, já tem que começar a guardar dinheiro na caixinha. Bastante dinheiro, viu? Nós vamos brigar por causa de quê? Ele é o Altíssimo. É Ele quem tem o poder de tudo. Do céu, da terra. Ele é o Deus Altíssimo. E é esse Deus que eu sirvo e é esse Deus que você serve. É o Deus o quê? El Elyon, o Deus Altíssimo, soberano sobre todas as coisas. Vivemos num mundo de disputa, gente, esse ano. Orem muito. Ano de eleição. Nós precisamos orar muito. Eu não quero ver ovelha minha brigando na internet, discutindo negócio de direita e de esquerda. Todo mundo aqui é direito e é esquerdo. Tem alguém faltando mão direita aí? Tem alguém faltando o pé esquerdo aí? Então você é direita e esquerda, você tem os dois. Ai, se eu ver alguém falando bobagem lá na internet, porque é direita, porque é esquerda. E eu vou vigiar. E se arrumar briga com os outros, vai ser disciplinado. Porque o que nós precisamos fazer é orar. Pedir a Deus discernimento. Pedir a Deus direção. Pedir a Deus que nos dê um olhar segundo o olhar dele. Sabe por quê?
Porque é Ele quem estabelece reis e é Ele quem tira reis. É Ele quem dá trono e é Ele quem tira trono. Então nós não precisamos brigar por causa de política. Deixa essa política podre para lá. Aqui não entra, não. Vamos orar e vamos vigiar. Porque nós servimos ao Deus El Elyon, que é soberano sobre todas as coisas. A Bíblia nos revela que Ele é um Deus que não compete, porque Ele já está acima de tudo. Ele vai competir com quem? Quem é capaz de competir com Deus? Com o nosso El Elyon. Olha que nome bonito. Quem vai competir com Ele? Ninguém. Ele não governa apenas um território. Ele é possuidor dos céus e da terra. Daniel 4,17. Essa sentença é por decreto dos vigiadores e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes. Esse era Nabucodonosor falando em Daniel. A fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o quê? Domínio sobre os reinos dos homens. E os dá a quem quer. E até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. O domínio é do Deus Altíssimo. É do Deus Altíssimo. Temos as autoridades na terra? Temos as autoridades na terra. Pastor, o que é que nós precisamos fazer? Só orar por elas, porque é isso que a Bíblia ensina. Orai pelas autoridades. Então, independente de quem seja, ore pelas autoridades. Ore pelos presidentes, ore para os deputados, para Deus ter misericórdia de nós. Nós precisamos somente orar. Não é discutir política. Não é brigar, não é ficar de mal. Tem famílias que estão separadas, gente, por causa de política. Mas o Deus Altíssimo, que é o nosso Deus, é Ele quem dá a quem Ele quer. O nosso El Elyon. E Ele continua reinando. Ele está acima da crise, Ele está acima do medo, Ele está acima do futuro, Ele está acima de tudo. O que nós precisamos é o quê? Habitar no esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente, descansar. Só vive atribulado quem quer. Porque existe um lugar, a sombra do Altíssimo, que é lugar de descanso. Descanso. Para encerrarmos, El Olam, o outro nome de Deus, que fala do Deus eterno. Salmos 90, versículo 12. É o Deus que governa o tempo e existe além do tempo. Deus não precisa de tempo para existir. Porque a palavra vai dizer que antes que os montes nascessem, né? Vamos lembrar lá da criação que nós começamos? Né? Antes que os montes nascessem, que Deus falou, haja montanhas, né? A água fica separada da terra, ilha aqui, montanha ali. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. El Olam. El Olam. É isso que o salmista está dizendo. É isso que o salmista está declarando, que o nosso Deus é o Deus eterno. Ah, mas quando que ele nasceu? Antes de todas as coisas. Ele é de eternidade a eternidade. E não tem explicação. Ele é. E ponto final. Ele governa o tempo, ele existe além do tempo,
ele não está limitado ao passado, ao presente ou ao futuro. Tudo está diante dele. Ele cuida do nosso hoje. O tempo não o surpreende. Surpreende a gente, ele não. Mas as suas promessas também não expiram. Vivemos num tempo que as coisas estão expirando tão rápido, né? Senta em um aplicativo lá do banco. Se você não resolver logo, daqui a pouco aparece lá: o tempo foi expirado. A sua sessão foi expirada. Entre novamente. Ai, gente, me dá uma raiva. Não espera nem um cadinho. A gente precisa, às vezes, ir lá ver alguma coisa. Ver quanto que a gente precisa fazer de piques lá, anotado no caderno. A sua sessão expirou. Entra novamente. Sabe por quê? As coisas estão expirando muito rápido. E não é só aplicativo de banco. Paciência. Amor. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Fé. Tem alguém aí com a fé expirando? Com a fé dizendo: seu tempo está expirando? O Deus eterno, o Deus que é eterno, quer injetar em você hoje uma dosagem de fé, para fortalecer essa fé que está expirando. Porque na presença dele, na presença do El-Olam, na presença do El-Olam, nada expira. Tudo permanece. Porque ele é de eternidade a eternidade. O tempo passa, as circunstâncias mudam, mas El-Olam permanece para sempre. É o seu Deus. El-Olam. Agora você vai ficar todo bobo. De vez em quando vai lembrar o nome desse. Ah, meu El-Olam. Que bom estar na sua presença. Hã? Oh, Elohim, oh, El Shaddai. Você pode fazer isso, porque é o seu Deus. São os nomes dele, que tem todo o significado, que tem toda uma história, que tem todo o poder. E ele diz para você: eu sou o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, que te fiz atravessar o Mar Vermelho e te conduzi até a terra prometida. Ah, pastor, eu ainda estou no deserto. Não tem problema, mas a terra foi prometida e nada, promessa nenhuma expira. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Porque o eterno, o El-Olam, o nosso Deus, ele é aquele que fortalece a nossa fé para nós continuarmos vivendo na presença de Deus. Salmos 102, versículo 12. Não vou ler todas as referências aqui, para a gente não demorar mais um pouquinho, mas vamos ler. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória, quando? Desde quando eu existo, eu vejo falar de geração em geração. Tem a minha geração, né? A minha... Eu acho que foi a bisa. Eu acho que é a bisa de mamãe. Ela era sinhá. Não é nada muito bom, porque eram donos de escravos, né? Mas a nossa geração, ela traz história. E essa história de geração a geração, eu glorifico a Deus que a escravidão acabou. Porque senão eu mesmo, trineta, ou sei lá de que neta, eu seria escrava, né? Não me salvaria. Não me salvaria. Mas o nosso Senhor, o El-Olam, ele permanecerá para sempre. A memória dele, de geração a geração. Eu quero terminar
com Isaías 40, do versículo 28 ao versículo 31. E eu quero te convidar a se apropriar dessa palavra, de tomar como um tesouro, porque fala das promessas de Deus que não expiram, que não acabam. E é esse Deus eterno falando para você hoje. Falando para mim hoje. Isaías nos relembrando que nós precisamos lembrar que Ele é o Deus eterno e que as suas promessas não expiram, que o tempo para Ele também não o surpreende. Diz assim a palavra: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o El-Olam, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado. Você está cansado aí? Ele dá vigor para você hoje. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Você está sem vigor? O Senhor multiplica as suas forças hoje. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas, olha a promessa. Os que esperam no Senhor. Vamos ler junto? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão, caminharão. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Os que esperam no Senhor. Que Senhor é esse? O El-Olam, o Deus eterno. Não vai se cansar. Vai correr, vai caminhar. Não se cansarão. Porque Ele é aquele que renova as nossas forças. E renova como da águia. Ontem nós falamos sobre isso. A águia, ela vive 40 anos. Quando ela faz 40 anos, ela sobe para o mais alto penhasco. E lá ela começa a tirar suas penas velhas, o seu bico velho, as suas garras velhas, e começa a brotar tudo novo. E ela volta e vive mais 40 anos. Por isso essa comparação da renovação como a águia. Por quê? Porque hoje, se você chegou aqui cansado dos seus 40 anos, não falando cronologicamente, mas de repente você está há 40 anos cansado, 40 anos com problema, não está suportando mais, achando que não vai conseguir. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que se você espera nele, se você confia nele, ele renova hoje as suas forças como ele renova da águia. Ele renova as suas forças como ele renova da águia. Esteja preparado para viver mais 40, mais 50, mais tantos anos que o Senhor tem para você, mas renovados nele. Porque ele é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Porque ele é o Deus Altíssimo. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o Deus Criador. E porque Ele é Yahvé, o Eu Sou. Esse é um pouquinho do nosso Deus. Um pouquinho. Primeira temporada. Vamos seguir com uma segunda, terceira? O que vocês acham? Bom, né? Primeira temporada. Como que a gente fecha essa primeira temporada? De pé. Na presença dEle. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Caminharão e não se cansarão, correrão também. E você terá a sua força renovada nele. Porque Ele é. É só por isso. É porque Ele é. E nós confiamos nele. E nós cremos nele.
Senhor, nós te glorificamos nessa noite. A força nesses pulmões. Ah, Senhor, a força nesses pulmões, para dizermos ao Senhor, aleluia, para dizermos ao Senhor, glórias ao teu nome, a tudo que o Senhor é, não somente naquilo que o Senhor fará. E nós estamos aqui, Senhor, conhecendo, relembrando, entendendo que o Senhor é o nosso Deus e isso basta. Basta, 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 porque Tu és o Senhor, o grande eu sou. Bastou para Moisés, bastou para Moisés, e precisa bastar para mim também, precisa bastar para mim também, porque o Senhor não muda, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. Ah, Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso, como se apresentou a Abraão. Também se apresenta a nós essa noite como Deus Todo-Poderoso. E eu creio que eu só preciso da Tua presença. Nós só precisamos, Senhor, da Tua presença, porque Tu